Graça e paz, queridos, muito bom dia. Continuando a nossa jornada aí de meditações no livro de Salmos. Gostaria de estar encerrando agora o Salmo capítulo 2, os versículos restantes, aonde aprendemos aqui nesses últimos versículos o porquê Davi é tão confiante à proteção de Deus. Por que ele é tão confiante a Deus? E eu percebo que nós temos essa necessidade, né? Que quando a gente pergunta por que nós temos confiança em determinada pessoa, você vai falar algumas qualidades dessa pessoa. Então por isso que você se sente seguro. Então eu entendo que Davi ele demonstra tanta confiança em Deus diante de seus inimigos, porque ele sabia quem era Deus, ele se relacionava com Deus. E a partir do momento que você vai se relacionando com Deus, você conhece os seus atributos, né? Então a gente começa a perceber nesses versículos a importância de nós conhecermos os atributos de Deus, porque Deus é todo poderoso, porque Deus conhece todas as coisas, e é devido a isso que Davi demonstra essa tal confiança. É como se um filho demonstre a confiança, se sente seguro perto do pai. Não somente o filho, mas a esposa, né? Às vezes a minha esposa, ela não gosta de ir em tais lugares que eu não vou, não porque aquele lugar parece hostil, tem pessoas que podem fazer mal a ela, não, às vezes pelo simples fato de eu não estar perto dela, porque ela se sente segura. Mesmo eu sendo uma pessoa fraca, mesmo eu sendo um ser humano comum, eu sangro como qualquer outro, né? E ela se sente segura. Agora imagine você se sentir segura debaixo da proteção de um Deus todo-poderoso, infalível, incomparável. Então você se sente realmente seguro e fortalecido em qualquer situação de sua vida. Olha, perceba o que Davi diz aqui, né, no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Aqui ele está falando referente a seus inimigos, referente àqueles que se levantam contra a vontade de Deus. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo duas coisas importantes aqui. Que nós serviremos a Deus, o ser humano servirá a Deus, né? E estará dentro do seu propósito de um jeito ou de outro. Primeiro, né, que a gente entende que quem se rende à vontade do Senhor tem os benefícios do reino, tem as riquezas do reino. Então Davi, ele se beneficiava, ele desfrutava de estar debaixo do governo de Deus, até o ponto de ele dizer assim: olha, vocês podem se erguer contra mim de todas as formas possíveis, mas o meu reinado é sustentado por um Deus todo-poderoso. Então, tudo que vocês fizerem ou tramar contra mim não vai acontecer. Isso é uma recompensa de você estar debaixo do governo. E o outro aspecto aqui é que a vara de ferro as regerás, ou seja, se você não deseja servir esse Deus, de um jeito ou de outro você vai se curvar a ele. Você não tem como ir contra a vontade dele. Você pode tramar, você pode manipular, você pode arquitetar planos para que você vá contra algo que Deus estabeleceu, mas você não vai conseguir. Ou seja, cedo ou tarde você se renderá a ele, porque ele é todo poderoso, e ele despedaçará, ele destruirá todos aqueles que vão contra a sua vontade. Quando a gente olha esse versículo, a gente entende um Deus de justiça. Mas ao mesmo tempo que o nosso Deus é um Deus de justiça, nós temos que entender que ele também é um Deus de misericórdia, de graça. E ele também apresenta essas oportunidades para todos, mas somente aqueles que se arrependem, que se rendem a essa vontade, pode desfrutar a mesma coisa que Davi está desfrutando. Davi aqui, como um pregador, né, ele começa a evangelizar até mesmo os seus inimigos. Ele diz para os seus inimigos, olha o que diz no versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Olha que interessante isso daqui.
mesmo, né, Davi sendo afligido, atacado pelos seus inimigos, ele diz assim, olha, vocês podem desfrutar disso. Ele apresenta a solução, olha, pare com isso, seja racional, sejam prudentes, sejam inteligentes, o que vocês estão fazendo conduzirá vocês, essa atitude, à destruição, mas Deus também está de braços abertos para cada um de vocês, se vocês se renderem à vontade dele, ou seja, se vocês servir ao Senhor com temor, com amor, não por obrigação. A gente já conversou sobre isso. Deus, ele não quer que sirva a ele de forma obrigada, mas sim de forma grata, porque um coração arrependido é um coração grato por Deus ter livrado essa tal pessoa da destruição eterna. Ou seja, o inimigo vai perceber, olha, eu estava indo contra Deus, eu estava sendo prestes a ser julgado, à destruição, e ele me oferece a oportunidade de fazer parte desse reino. Então, o arrependimento, né, que é produzido ali, automaticamente a gratidão também vem, e você começa a servir ao Senhor com gratidão, com amor, com temor, com tremor, né? E você começa a desfrutar das riquezas do reino. E ele diz aqui no versículo 12, beijai o filho para que se não irrite, ou seja, beijar o filho é um termo de honra. Ele está dizendo aqui, Jesus Cristo, honre a Jesus Cristo, honre o Messias, honre o Filho de Deus, para que no tempo da sua ira, que um dia virá, ele não se irrite contra você e te julgue e te destrua nesse momento. Ainda há tempo de arrependimento, mas chegará um dia aonde não terá mais tempo e oportunidade como esta. Então aproveite, se rende a essa vontade, para que você não esteja junto com o ímpio e seja julgado junto com ele. E ele termina, porque dentro, em pouco tempo, lhe inflamará a ira, ou seja, ele está alertando sobre o grande dia, o dia do juízo, e ele termina, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por que bem-aventurados todos aqueles que se refugiam? Porque somente Deus pode te livrar da ira. Somente Jesus Cristo pode te livrar do juízo eterno, da destruição eterna. Por isso que é bem-aventurado, felizes são aqueles que se refugiam, reconhecem Ele como seu Salvador. Por isso, bem-aventurados são esses. E aqui a gente termina esse devocional do capítulo 2, encerrando aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, espero que tenha sido bênção na vida de vocês, e até mais, até o próximo devocional, meditando em Salmos. Valeu!